mais uma edição do Ponto de Encontro. E você que nos assiste, tem 60 anos ou mais? Pois é, se você já entrou na terceira idade, saiba que você não está sozinho. Estatísticas mostram que em breve no mundo, o número de idosos deve ser ainda maior do que de crianças e recém-nascidos. Mas será que estamos preparados para envelhecer? Como é o idoso hoje? Quais são os principais desafios dos futuros vovôs? Hoje o Ponto de Encontro debate esse tema. E para falar sobre isso, nós recebemos hoje aqui no estúdio a professora Jeanette Martins de Sá. Ela é professora da Faculdade de Serviço Social da PUC e também coordenadora da Universidade da Terceira Idade da PUC. E também o Anderson Gonçalves. Ele é presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Campinas. Anderson, professora, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Antes de começar nosso bate-papo, vamos só entender melhor o cenário do idoso no Brasil e no mundo. Acompanhe só. Mais de 10% da população brasileira é idosa. Em 2050, estima-se que esse percentual chegue aos 30%. A expectativa de vida também deve mudar. Em 2013, a média de vida do brasileiro era de 75 anos. Para 2060, a estimativa é de que as pessoas vivam até os 81 anos. Esse envelhecimento vem acompanhado de uma participação econômica da população idosa. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, quase 9 milhões de idosos são os responsáveis pelo sustento de suas casas. A média de idade deles é de 69 anos. O último dado divulgado sobre idoso também chama a atenção. A Organização Mundial da Saúde estima que o número de pessoas com mais de 60 anos vai mais do que dobrar até 2050. Isso significa que várias políticas precisarão ser criadas para atender essa parcela crescente da população. Professora, a gente viu aí os dados sobre envelhecimento no Brasil e dá para perceber que é uma população que vem crescendo cada vez mais. Mas o que a gente nota é que o idoso de hoje está muito distante daquele estereótipo que a gente tem da senhorinha ou do senhor que fica em casa esperando aí a morte, já sem desenvolver nenhuma atividade. Por que esse perfil do idoso mudou tanto nos últimos anos, professora? Nós observamos que o idoso realmente deixou os chinelos, a cadeira de balanço, né, o pijama, o tricô e crochê, não que não faça, né, mas ele foi à rua, né, ele foi em busca de novas opções, de cultura, de educação, de convivência, de trabalho remunerado, trabalho voluntário, trabalho social. É um idoso muito mais participativo, mais presente. É um idoso que está antenado. Hoje ele busca também os meios de comunicação, a internet. Então, há uma diferença, sim. E é importante dizer que, na verdade, nós convivemos hoje com dois tipos de idosos, duas gerações de idosos, pais e filhos que já envelheceram em função da longevidade, né? Existe uma certa diferença. Os mais antigos, eles ainda tendem a ser um pouco mais recatados, mas também estão participando. Agora, esses novos velhos que estão aí, né, que estão chegando nos 60 anos, são muito diferentes, porque eles fazem parte daquela geração dos hippies, não é? Daquela geração contestadora, de uma geração que evoluiu juntamente com a ciência, com a tecnologia, que hoje tenta postergar os efeitos do envelhecimento, né? Nós temos hoje cosméticos, cirurgia plástica, tantos recursos. Então, nós temos essas duas gerações que estão coabitando, que estão convivendo e que são velhos. E o país precisa estar atento, não é, a esse processo, porque o número está aumentando assustadoramente. Anderson, justamente nisso que a professora falou, que a gente precisa estar preparado para receber essa população que está envelhecendo cada vez mais. Como que é o cenário em Campinas? A gente sabe que existem demandas específicas para vários tipos de idosos, mas de que forma que a gente pode se preparar enquanto sociedade, enquanto política pública, para encarar essa nova fase aí da sociedade, que é uma sociedade mais envelhecida? Bom, acho que o primeiro passo é iniciar com uma reflexão em torno da disponibilidade de recursos. E atualmente a gente fica muito preso a recursos materiais, né? A disponibilidade de recursos, de instrumentos de política pública para a população idosa,
que já existe, principalmente a população idosa que já tem algum tipo de dependência, né? Que é a população que foge um pouquinho dessa lógica de independência que a gente está falando aqui. Então a gente ainda tem uma escassez de recursos para lidar com essa população que tem algum grau de dependência, não tem essa autonomia toda. Então acho que a gente precisa desenvolver política realmente para desenvolvimento do idoso do futuro, vamos dizer assim. A política de envelhecimento, então não só se preocupar com a população idosa de hoje, né, mas com os jovens e com aqueles que já estão entrando nesse processo de envelhecimento, para que se tenha um envelhecimento saudável, né, com essa participação, com essa integração social que a professora disse tão bem. Né, que faz tão bem para a população idosa enquanto cidadão de direito e faz um bem para toda a sociedade. Né? Então, aquele idoso excluído da sociedade, que realmente estava confinado ali dentro de casa, assistindo TV ou em uma cadeira de balanço e tal, não é o idoso que a gente quer para o futuro. O idoso do futuro vai ser mais um membro da sociedade, participando no dia a dia, trabalhando ou fazendo alguma atividade cultural, alguma atividade esportiva. É esse tipo de idoso que a gente tem que desejar para o futuro. E aí começa a se fazer uma reflexão a partir desde o jovem. Então, o planejamento individual do envelhecimento, porque o Estado não vai dar conta de fazer isso sozinho. Não é possível que nós tenhamos uma política pública que abrigue, né, um volume imenso de idosos ou que faça política para envelhecimento. Esse processo começa do indivíduo, passa pela família, né, depois a comunidade, para depois, no último caso, quando não se tem essa estrutura toda montada, o Estado possa complementar. Mas é importante que as pessoas passem a refletir o seu próprio processo de envelhecimento, de fortalecimento dos laços familiares, né, e de estruturação. É o que muita gente acaba não tomando consciência ainda jovem, que ela vai chegar nessa fase de envelhecimento, né, professora? Quando você é jovem, você vive o agora, você não pensa muito lá pra frente, né? Esse planejamento não existe. De que forma que isso pode ser feito aí? Às vezes a pessoa super nova acredita que ela nem deva pensar nisso, que está muito longe, né? Mas como, então, incentivar esse planejamento já prévio, prevendo que esse momento vai chegar? Isso é o que nós chamamos de educação gerontológica. A mídia tem um papel importante nisso, as escolas, não é? E, na verdade, nós devemos começar a aprender a envelhecer desde a mais tenra idade. Então, nós podemos colocar, por exemplo, idosos junto com crianças. Temos experiências muito interessantes nesse sentido. Hoje, existe um termo chamado avosidade, que estuda o papel dos avós em relação aos netos. E como é importante, não é? Você que é vovô, você que é vovó, sabe disso. Esse carinho, essa afeição. A criança hoje, ela precisa ter referenciais, porque os pais estão trabalhando, a mamãe está fora, não é? E muitas vezes o avô, a avó, eles suprem essa necessidade, passando valores. Quando você leva um grupo de idosas, por exemplo, para contar histórias para um grupo de crianças num abrigo, isso é muito importante. Essa relação intergeracional é fundamental, porque a criança já vai aprendendo a respeitar o idoso, ela já vai interiorizando aquela figura da pessoa idosa, trata com muito mais carinho, com mais respeito, vê que é um cidadão, não é? É muito importante. Essa troca, essa intergeracionalidade, ela é salutar, é importante, é educativa e ajuda exatamente naquilo que você colocou. As pessoas aprenderem a envelhecer com qualidade, com respeito, porque elas vão chegar lá, né? Inclusive, professora, a senhora comentou agora há pouco a respeito da Universidade da Terceira Idade e o nosso repórter Vinícius Furgato foi realmente conhecer alguns dos alunos que participam dessa iniciativa aqui da PUC Campinas. Conheça melhor o dia a dia deles na reportagem. Veja só. Mente sã, corpo são. A frase é popular e está geralmente associada à prática de exercícios físicos. Quem a usa, porém, pensa mesmo em manter a cabeça ativa. A lógica não é diferente para muitos idosos.
Através da Universidade da Terceira Idade, oferecida na PUC Campinas, eles dão sequência a uma rotina agitada. Você tem uma gama muito grande de temas, professores excelentes e outra, você está interagindo com o pessoal do mesmo nível, mesma faixa etária. Isso te ajuda bastante, porque você troca experiências, as experiências passadas, vividas, quase todos eles têm uma história para contar, então isso interage, isso aí dá muito vivência, sabe? Você fica vivendo essa... Aí você tem as lembranças do passado, as coisas, mas eu vivi isso, eu vivi aquilo. É muito bom, muito bom. Eu sempre falo, com quem eu encontro, assim, algumas amigas, vamos fazer PUC para não ficar em casa, para ocupar a cabeça. Os idosos que voltam para as salas de aula depois de muitos anos recebem orientações de diversos temas como saúde, política e economia. Atividades físicas também são praticadas. É muito legal, os professores são os amores, todos da PUC, né? E o social também que a gente fez com as amigas lá, a gente faz muita viagens e a gente aprende também muita coisa que eu já passei pela vida e não sabia. Hoje você tem um conflito de gerações, né? Então você veja hoje a juventude, hoje elas estão super adiantadas. Hoje o jovem, meu Deus do céu, a tecnologia veio, deu um avanço tremendo. Então o pessoa da terceira idade, vamos dizer, né, não pode ficar parado, ele tem que acompanhar. Os depoimentos contrastam com dúvidas frequentes de muita gente depois da aposentadoria. O que fazer a partir de agora? Para alguns, porém, a resposta parece ser simples, que o importante mesmo é não ficar parado. Ana Maria e Wilson, aposentados há 10 anos, compartilham essa ideia. Além da universidade, a dupla mantém os dias preenchidos. Caminhada, leitura, alongamentos e hidroginástica são algumas das atividades mais praticadas. Precisa fazer exercício por causa da postura, principalmente, né? E as dores que a gente vai ficando com a idade. Então tem que fazer exercício mesmo, não adianta ficar sem fazer nada, não. De repente você para, aí você fala, bom, acabou. Não pode, de jeito nenhum. Você tem que ter atividade. É o que eu falei, a atividade física também. Você não pode ficar sentado, ficar o dia inteiro ou jogando dominó na praça, então ficar vendo televisão o dia inteiro. Não, tem que ter uma atividade. Vai passear, vai dar uma volta, vai fazer uma caminhada. E nesse contexto surge um novo perfil do idoso, aquele que troca a monotonia por novas experiências na vida. Se depender de Ana Maria, ainda haverá muitas histórias para contar. Continuar até que não puder andar mais. Anderson, a gente viu aí na reportagem que além da iniciativa da Universidade da Terceira Idade, que a professora Janete vai comentar daqui a pouquinho pra gente, esses idosos também desenvolvem outras atividades de convívio social, cultural, que são importantes para eles, né? Esse tipo de vínculo que o idoso mantém com essas atividades é importante para que ele tenha um envelhecimento saudável? Mais do que importante, é fundamental. Né, para esse perfil de idoso que a gente tanto deseja, né, participativo, né, integrado à sociedade, que tem as demandas muito similares a qualquer outro cidadão, é fundamental, né, a gente refletir sobre espaços de convivência, refletir sobre espaços disponibilizados à população idosa em todas as áreas. Então, seja na questão da universidade, seja na questão da política, né, seja na questão também do esporte, do lazer, da educação, que também engloba a universidade, mas a gente está falando num termo já de universidade, no sentido mais amplo. Então, é fundamental que o Estado, que as pessoas, que as famílias se organizem, né, para que deem possibilidades da participação desse idoso. A gente está voltando agora de uma conferência estadual, onde o tema a ser discutido foi justamente esse, o empoderamento e o protagonismo da pessoa idosa, né, do idoso dentro da sociedade. Porque é o perfil de idoso que a gente quer para o futuro. Aquele idoso, né, com algum tipo de dependência, a parte da sociedade, não é o perfil de idoso que a gente tem a expectativa do futuro. A gente espera,
né, ter a população idosa cada vez mais participativa. Então, a longevidade vem acompanhada da participação, do protagonismo, do empoderamento da população idosa, contribuindo para a organização social num todo. E aí exige uma reflexão de que tipo de sociedade a gente quer construir para o futuro, né, dando a possibilidade desse idoso participar cada vez mais e respeitando, assim como a professora já disse, né, respeitando essa população idosa. Então, isso é algo que vai além, a gente fala tanto de mercado, né, o mercado consumidor da população idosa. Então, esse respeito, essa construção que é social, não é algo que vai ser conquistado através de uma edição de uma lei ou publicação de um decreto, muito menos é encontrado na prateleira, né, do mercado. Então, é algo que precisa ser refletido e construído socialmente. Esse cuidado, essa atenção à população idosa, permitindo com que ela ocupe o espaço que ela tanto merece. E, professora, a senhora trabalha diretamente, né, com a Universidade da Terceira Idade aqui da PUC. É possível a gente conferir, a senhora que está no dia a dia, né, dessa iniciativa, que o idoso ele acaba mudando assim, a própria personalidade dele, a maneira de enxergar a vida e o envelhecimento a partir do momento que ele participa de uma iniciativa como essa, em que ele volta a estudar, conhecer coisas novas e praticar atividades diferentes? Não resta a menor dúvida, porque o contato com o conhecimento científico, a arte, a convivência com os pares, isso é fundamental. Nós recebemos, às vezes, senhoras viúvas, né, recentemente, e que acabam vendo nas suas companheiras uma maneira diferente de lidar com a viuvez, que, aliás, é um fenômeno mundial, é um fenômeno novo, inclusive, em função da longevidade. E ali elas aprendem umas com as outras, elas dão suporte emocional umas para as outras. Então, você tem o valor terapêutico também do curso, né? Além do valor cultural, da atualização cultural, porque são professores das mais diferentes áreas, não é? Psicólogos, assistentes sociais, médicos, economistas, cientistas políticos, advogados, todos falando, não é? Sobre as questões da atualidade, a realidade brasileira e também sobre o processo do envelhecimento, o envelhecimento com qualidade. Tudo isso provoca uma verdadeira metanoia, uma mudança, uma revolução na vida da pessoa. Ela começa, não é, a rever muita coisa. E todo aquele conhecimento é aplicado no cotidiano. Quando você vai em busca de algo como a educação permanente, possibilidades de ter trabalhos voluntários, de conhecer pessoas, isso é fundamental. Então, muda e muda muito, traz qualidade de vida. Além de você aproveitar a sabedoria, o conhecimento, não é? A experiência de vida acumulada daquele idoso e colocar a serviço da sociedade que tanto precisa. Né? Inclusive, a experiência de vida é um diferencial de duas pessoas que a repórter Rafaela Ribeiro conheceu. Eles têm mais de 70 anos, mas continuam ativos no mercado de trabalho. Acompanhe só na reportagem. O nome na placa do Laboratório de Química não é só uma singela homenagem. Lá dentro é o professor Mariolani que põe ordem na garotada. Eu procuro fazer com que eles sejam responsáveis, faço com que eles trabalhem direito e não façam qualquer coisa que atrapalhe a aula. O amor pela química surgiu ainda na faculdade. No princípio, quando eu ingressei na faculdade, a minha intenção não era o magistério, era a pesquisa. Mas aí, como apareceu aquela oportunidade de eu dar umas aulas num cursinho, aí eu passei a ter gosto por ensinar a química. O grande conhecimento na área acadêmica, aliado à experiência de vida, faz com que o professor ensine muito mais aos alunos. Eu procuro agir como um pai e às vezes eu aproveito a oportunidade para dar alguma lição. Quando o aluno faz qualquer traquinagem, aí eu aproveito para falar alguma coisa a respeito da vida. E este carinho de pai é retribuído em forma de gratidão. É muito bom tê-lo no nosso corpo docente. Ele serve como
referência para todos nós, alunos, né, professores, equipe de gestão, por aquilo que ele já fez e ainda faz, e eu espero, né, e isso eu digo sempre para ele, poder contar com a presença dele, com o trabalho dele, que é muito importante aqui para a nossa equipe. Ver que ele está há tantos anos nessa carreira e continua, porque muita gente acaba se aposentando e ele continua, dá para ver que é uma coisa que ele faz por gosto e é uma coisa que eu quero para mim também. Quando você junta amor, paciência e disposição, não tem como a fórmula dar errado. Se a ciência antes não garantia uma boa vida depois dos 60 anos, a realidade hoje é bem diferente. O riso fácil e o brilho nos olhos quando fala de seu trabalho já entregam o motivo do professor Raul continuar dando aulas mesmo aos 72 anos de idade. O amor pela odontologia o faz sair de São Paulo para Campinas pelo menos 3 vezes por semana. Você precisa abraçar e com amor, muito amor, o que você faz, tá? Na clínica de odontologia, cada orientação é passada aos alunos com muita delicadeza e responsabilidade. Apesar do jeito calmo, Raul é rigoroso. Postura necessária a um profissional que já dedicou mais de meio século à carreira. Todos nós temos a oportunidade de escrever a história da nossa vida, tá? Então, quando chegar lá adiante, são 57 anos que eu trabalho, meu Deus do céu. Então eu olho para trás, honestamente falando, de onde eu vim, quem eu era, quem eu fui, vim do zero absoluto. Chegar onde eu cheguei, eu tenho um pouquinho de orgulho do que eu fiz. E é essa história que motiva quem convive com ele. É o exemplo porque, como todo mundo sabe, ele já é um professor de uma certa idade e ele continua com a mesma garra que eu tenho certeza que quando ele começou. Eu busco muito a parte do amor que ele sente pelo que ele faz. Isso é muito importante, ainda mais a gente que atende a área do SUS, a gente vê a importância em mostrar a igualdade para qualquer paciente e a necessidade que cada um sente e ele mostrar que ele tenta ajudar e dar o máximo que ele pode, mesmo se não for da própria área. Eu acho importante. Mas você deve estar se perguntando, quando eles pretendem parar? Por enquanto, de minha parte, não pretendo. O Criador é quem sabe, vamos deixar por conta de Deus. E a minha mulher também dizer a última palavra. Professora, qual que é a importância, a gente já falou da questão da universidade da terceira idade, que é importante ele se manter ativo no estudo e no convívio com outras pessoas. Nesse caso que a gente viu na reportagem, que a pessoa ainda trabalha, é uma responsabilidade ainda maior, o sentimento de autonomia e de ser protagonista, que é aquilo que o Anderson falou no começo do programa, imagino que seja ainda maior. Sim, interessante, eu tomei conhecimento de uma pesquisa recentemente, mais de 5.000 funcionários de empresa foram entrevistados sobre a questão da aposentadoria. Ao mesmo tempo que as pessoas sonham com a aposentadoria, em ter mais tempo com a família, quando eles são indagados, você pretende continuar trabalhando? A grande maioria diz que sim, porque eles ainda se sentem ativos, têm força, têm vontade de continuar trabalhando, sentem-se úteis, não é? E isso acaba acontecendo, as pessoas se aposentam e continuam trabalhando, né? Essa é a tendência não só do Brasil, mas é uma tendência mundial, porque a mão de obra jovem também está se tornando cada vez mais escassa. Ainda temos um exército de reserva no Brasil, mas isso logo, logo vai terminar, como no caso dos Estados Unidos e outros países, né? Europeus, Japão, China, temos aí o Canadá também. Alemanha, nossa, os países europeus têm essa dificuldade. Então, a tendência é que o idoso permaneça por mais tempo no mercado de trabalho, ou por opção, porque se sente útil e quer continuar trabalhando, ou por necessidade, porque já essas pessoas vão ter que ser recontratadas como assessores em dias alternativos, não é? Porque realmente eles são necessários
para estarem trabalhando e produzindo. Anderson, professora, a gente já está chegando quase ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, Anderson, queria só para a gente concluir, eu sei que ao longo do programa nós já falamos sobre isso, mas só para a gente encerrar, diante de tudo que nós debatemos aqui, do envelhecimento da população, que é uma coisa que está chegando aí cada vez mais próxima da sociedade que a gente vive hoje, qual que seria o segredo, entre aspas, aí, para um envelhecimento saudável, tanto na questão de saúde mesmo, quanto na questão econômica e até psicológica aí desse novo idoso? Então, em primeiro lugar, o envelhecimento, existe o valor do envelhecimento, um valor em si, né? Independente do idoso com capacidade de trabalho ou não, o idoso tem um valor em si, isso tem que ser reconhecido pela sociedade. Quando ele sente que isso é reconhecido, que os seus valores são reconhecidos, né, enquanto história, enquanto membro da sociedade, independente dele ser produtivo ou não, ele se sente parte, ele se empodera e se apropria. Então eu acho que a sociedade num todo precisa construir esse momento de reflexão em torno do envelhecimento. Quando a gente se preocupa com o envelhecimento, que é um processo natural de todos, inclusive eu estou nesse processo, você também, todos nós estamos, quando a gente se preocupa com o envelhecimento, a gente se preocupa com o idoso de hoje também. E a gente dá esse protagonismo, né, traz ele para esse protagonismo e esse empoderamento que ele tanto precisa. Anderson, professora Janete, obrigada pela presença no Ponto de Encontro hoje aqui. Eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui hoje. Obrigada. Obrigado. E o Ponto de Encontro de hoje fica por aqui. Essa edição e outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau. Fique por dentro de tudo que acontece na PUC Campinas. Acesse notícias, eventos e pesquisas. No site da TV PUC, dentro do portal da universidade, você confere as novidades e o dia a dia do mundo acadêmico. Olá, está no ar o Fique Ligado. Essa é a vida de alguns universitários nos dias de hoje, a fim de motivar e incentivar o aprendizado e a integração. Eles são capazes de multiplicar o tempo em favor do voluntariado. Na correria do dia a dia, não temos tempo de reparar que no meio da cidade de Pedras existe a natureza. É da recuperação do meio ambiente que elas tiram o sustento de suas famílias. Tudo que é importante para você está aqui. Informe-se e conecte-se com a gente. É a TV PUC Campinas levando a nossa universidade para mais perto de você.